E se o segredo para entender todo o plano de Yarhu estivesse escondido nos 7 primeiros dias da criação? Imagine se cada dia revelado em Bereshit não fosse apenas literal, mas um código profético desenhado por Yarhu, apontando diretamente para o fim dos tempos. Qual é o real significado dos 7 dias? Seriam eles um roteiro sagrado do início ao fim da existência humana? Prepare-se para mergulhar em uma revelação profunda e surpreendente que pode transformar completamente sua visão da Torá e da redenção final. Seja bem-vindo ao canal Os Segredos da Torá, onde mistérios antigos se tornam revelações vivas. Junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade e descubra as mensagens ocultas nas Escrituras. Escreva nos comentários: eu quero entender o plano de Yarhu desde o princípio até o fim. Sua jornada espiritual começa agora. Desde os tempos antigos, os sábios e estudiosos das Escrituras têm buscado desvendar os mistérios ocultos em Bereshit, o livro do começo, da origem do plano eterno de Yarhu. Não há capítulo mais carregado de códigos, símbolos e sinais proféticos do que os primeiros versículos da Torá. O que muitos leem como uma simples descrição da criação do mundo é, na verdade, um mapa detalhado do destino da humanidade, traçado com perfeição divina. Em Bereshit 1:1 está escrito: no princípio criou Yarhu os céus e a terra. Essa afirmação, por mais simples que pareça, carrega um peso cósmico. O termo hebraico usado para no princípio é Bereshit, que já insinua mais do que uma ordem cronológica. Ele sugere intenção, propósito, um plano elaborado desde antes da fundação do mundo. Nada foi criado ao acaso. Cada elemento tem uma função dentro do plano divino, mas é a estrutura dos 7 dias da criação que se revela como um verdadeiro código profético. Cada dia, com seus atos criativos específicos, não apenas narra a formação do mundo físico, mas aponta para períodos históricos e espirituais que culminam no grande Shabat, o descanso milenar, a era messiânica de Yahushua. Considere o que diz Kefa, Pedro, em sua segunda carta. Amados, não ignoreis isto, que um dia para Yarhu é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Dos Kefa 3.8. Este versículo nos dá a chave para decodificar o mistério dos 7 dias. Se cada dia da criação pode representar 1000 anos no calendário profético de Yarhu, então o relato de Bereshit 1 torna-se um cronograma escatológico, uma linha do tempo sagrada, com marcos definidos para cada fase da história da humanidade. O primeiro dia, onde Yarhu separa a luz das trevas, pode ser interpretado como os primeiros 1000 anos da humanidade, quando a luz da verdade começou a se distinguir das trevas do pecado. Foi neste período que o mundo conheceu figuras como Enoque, que andou com Yarhu e foi levado sem ver a morte. Ele representa a luz que começa a brilhar nas trevas. O segundo dia traz a separação das águas, um símbolo de divisão, de preparação. É o tempo em que surgem os patriarcas, como Avraham, e o povo de Israel começa a ser separado das nações. Em Shemot, Êxodo, vemos o nascimento de uma nação santa, separada por Yarhu para cumprir sua vontade. O terceiro dia é o dia em que a terra seca aparece, e com ela a vegetação, símbolos de frutificação e crescimento. Isso remete ao surgimento da Torá, dada por meio de Moshe, Moisés, e a estruturação da Emuná, do povo de Israel. Aqui, a semente da verdade começa a produzir frutos. No quarto dia, Yarhu cria o sol, a lua e as estrelas para governarem os tempos e as estações. Esse momento profético aponta diretamente para a vinda de Yahushua, a verdadeira luz do mundo, que veio como o sol da justiça para iluminar todos os que estavam nas trevas. Como está escrito em Malaquias 4:2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas.
O quinto dia, com a criação da vida nos céus e nas águas, simboliza o tempo da expansão da mensagem de salvação. É o tempo em que os discípulos de Yahushua, como Iocanã, João, Quefa, Pedro e Shaul, Paulo, levaram a mensagem do reino a todas as nações, como aves que cruzam os céus e peixes que percorrem os mares. No sexto dia, Yahu cria o homem à sua imagem e semelhança. Este é o tempo em que o homem tenta alcançar a plenitude, mas também é o tempo do engano, da Torre de Babel moderna, do domínio da besta. É o tempo em que a humanidade alcança o auge de seu poder e também sua queda iminente. É neste sexto milênio que vemos os maiores avanços tecnológicos, científicos e sociais, mas também a maior apostasia espiritual. E então chegamos ao sétimo dia, o Shabat de Yahu, um dia em que ele descansou, não porque estava cansado, mas porque o propósito da criação estava completo. Este dia aponta para o reino milenar de Yahushua, quando haverá paz, justiça e verdadeira comunhão entre o Criador e suas criaturas. O ciclo dos 7 dias não é apenas um registro do que aconteceu. É uma promessa do que está por vir. Esse entendimento não é novo. Entre os antigos escritos judaicos e os primeiros seguidores de Yahushua, muitos reconheciam que a história do mundo se desdobraria em 7 milênios, 6.000 anos de trabalho, luta e redenção, seguidos por 1.000 anos de Shabat messiânico. A própria tradição oral preservada no Talmud menciona que o mundo existirá por 6.000 anos e no 7º haverá descanso. Mas por que esse conhecimento parece ter sido esquecido por grande parte da humanidade? Quem teria interesse em apagar esse código da história sagrada? O que Yahu está tentando nos revelar ao esconder esses padrões tão claros bem diante dos nossos olhos? E o mais importante, em que momento do calendário profético estamos agora? Estamos vivendo no final do 6º milênio. O reino de Yahushua está prestes a se manifestar. Neste vídeo, vamos mergulhar em cada um desses dias, analisando os paralelos com os acontecimentos históricos, os movimentos espirituais e as profecias ainda por se cumprir. Vamos entender como o plano de Yahu se desdobra desde Bereshit até Hitgalut, Apocalipse, e o que isso significa para mim e para você hoje. Se prepare para questionar tudo o que você já ouviu sobre a criação, o tempo e o fim dos tempos. O que será revelado aqui pode abalar suas convicções, mas também pode reacender sua fé. A Torá é mais do que um livro de regras. Ela é um roteiro profético, e Bereshit é o começo dessa jornada. A revelação do Código dos 7 dias em Bereshit não se limita a uma mera comparação simbólica. É uma chave interpretativa deixada por Yahu, capaz de abrir os olhos espirituais para enxergarmos onde estamos no plano divino. Como vimos, cada dia da criação representa um milênio profético. Mas agora, vamos aprofundar essa conexão e entender como as fases da humanidade se encaixam perfeitamente nessa estrutura. Primeiro dia, separação da luz e das trevas. O despertar espiritual. Ano 0 a 1000. Bereshit 1:3-4. E disse Yahu: haja luz, e houve luz. E viu Yahu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Esse momento inaugural da criação nos revela algo profundo. Antes mesmo do sol ser criado, Yahu manifesta a luz, uma luz espiritual, anterior à luz física. Essa luz simboliza a presença de Yahushua, que em Yohanan 1:4-5 é descrito como a luz dos homens. No primeiro milênio, vemos figuras como Hanok, Enoque, que andou com Yahu e foi levado por ele como símbolo de comunhão plena. É nesse período que se estabelece a primeira grande divisão entre justos e ímpios. Caim mata Hevel, Abel. A violência se multiplica e o juízo do dilúvio se aproxima. A separação entre luz e trevas já está em curso.
Segundo dia, as águas separadas, a formação de um povo separado, ano 1000 a 2000. Bereshit 1, 6, 7. E disse, Yahiru, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Neste segundo milênio, temos o surgimento dos patriarcas. Abraão, é chamado para sair de Ur dos caldeus e ser o pai de uma grande nação. A separação das águas representa a separação espiritual. Yahu começa a destacar um povo dentre todos os povos. É nesse tempo que surgem também Isaac, Yaakov, Jacó e os 12 filhos que darão origem às tribos de Israel. Um período de distinção em que o plano de redenção começa a tomar forma visível. A água de cima e a de baixo separam-se como o céu e a terra, e o Elohim dos céus escolhe habitar entre os homens através de uma linhagem separada. Terceiro dia, terra, ervas e frutos. A Torá e a aliança, ano 2000 a 3000. Bereshit 1, 11. Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera. Esse período está profundamente conectado à revelação da Torá através de Moisés. Após a saída do povo de Israel do Egito, Yahu entrega as leis no Monte Sinai. A terra seca, símbolo da estabilidade, aparece e com ela os frutos. É o tempo da construção do Mishkan, tabernáculo, da organização espiritual e civil do povo. A Torá começa a produzir frutos espirituais entre os que obedecem. É também um tempo de profetas como Shemuel, Samuel, Eliyahu, Elias e Yeshayahu, Isaías, que alimentam o povo com a palavra de Yahu. Quarto dia, sol, lua e estrelas. A manifestação da luz verdadeira, ano 3000 a 4000. Bereshit 1, 14, 16. Haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados. Neste milênio, nasce Yahushua, a verdadeira luz. Como descrito em Malaque 4:2, ele é o sol da justiça. A vinda do Messias é o ponto central da história humana. A partir dele, uma nova luz começa a brilhar, revelando a verdadeira emuná e trazendo cura às nações. Os discípulos tornam-se como estrelas que guiam a humanidade. Kefa, Pedro, Shaul, Paulo e outros disseminam a verdade, dando origem ao verdadeiro entendimento das promessas de Yahu. É o tempo da revelação plena do reino. Quinto dia, vida nas águas e no ar. A expansão do reino, ano 4000 a 5000. Bereshit 1:20. Produzam as águas enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra. Este milênio simboliza a propagação da mensagem do reino. As águas representam povos, multidões e nações, como interpretado em Hitgalut, Apocalipse 17:15. As aves simbolizam os mensageiros que sobrevoam os céus espirituais, levando a mensagem. O Evangelho é levado a todas as nações. Surgem missões, traduções da Torá, e a palavra de Yahushua se espalha até os confins da terra. No entanto, também é um tempo de grande confusão espiritual. Juntamente com a verdade, muitos enganos são disseminados, o que exige discernimento e vigilância. Sexto dia, criação do homem. A batalha final, ano 5000 a 6000. Bereshit 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este é o tempo atual. Vivemos no final do sexto milênio. A criação do homem neste dia representa o auge da humanidade. Avanços tecnológicos, controle sobre a natureza, desenvolvimento de inteligência artificial, mas também aumento do orgulho, apostasia e rebelião contra Yahu. A besta, mencionada em Hitgalut 13, se prepara para dominar o mundo. É um tempo de grande engano, mas também de preparação dos escolhidos.
A imagem e semelhança de Yahu é restaurada nos verdadeiros filhos que se separam do sistema do mundo e se consagram para o reino. Yahushua profetizou que os últimos dias seriam como os dias de Noach, cheios de violência, corrupção e cegueira espiritual. Mas também será o tempo da grande colheita. 7º dia, o grande Shabat, o reino milenar, ano 6.000 a 7.000. Bereshit 2:2. E havendo Yahu terminado no 7º dia a sua obra, descansou. Esse descanso aponta para o reino milenar de Yahushua, um tempo de paz, justiça, restauração. Como está escrito em Yeshayahu 11:6-9, os animais viverão em harmonia, e toda a terra será cheia do conhecimento de Yahu, como as águas cobrem o mar. Neste milênio, Satã será preso. Hitgalut 20, e os santos reinarão com Yahushua. É a consumação do plano iniciado em Bereshit. Tudo que foi perdido no Éden será restaurado. Estamos no fim do 6º dia. De acordo com o calendário hebraico tradicional, estamos por volta do ano 5785, ou seja, há poucos anos de completar 6 milênios. O tempo do homem está terminando. O código de Bereshit está quase completo. O Shabat profético se aproxima e só aqueles que estiverem despertos espiritualmente conseguirão entrar no descanso de Yahu. As escrituras não foram organizadas por acaso. Yahu codificou seu plano nos mínimos detalhes. Os 7 dias da criação são um reflexo de seu caráter, ordem, propósito e revelação. Conhecer esse padrão é compreender onde estamos e para onde vamos. Se os 7 dias da criação são um código do plano de Yahu para a humanidade, então as estruturas espirituais e simbólicas inseridas em toda a Torá precisam estar em harmonia com esse padrão. E estão. Uma das conexões mais impactantes entre os dias da criação e o plano final de Yahu está nas Moedim, as festas santas ordenadas por Yahu em Vaikra, Levítico 23, e no modelo do Mishkan, que ele ordenou a Moshe para que fosse construído conforme o modelo mostrado no monte, Shemot 25:40. Vamos começar com o Mishkan, que é uma representação visível do reino espiritual de Yahu. Ele possuía 3 compartimentos principais: o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. Estes refletem, respectivamente, os 3 grandes períodos da humanidade. 1. O tempo da consciência, do Éden até Moshe. 2. O tempo da revelação da Torá e dos profetas, de Moshe até Yahushua. 3. O tempo da presença plena e da redenção, a era messiânica e o reino milenar. Agora, observe que o acesso ao lugar santíssimo, o ponto mais íntimo da presença de Yahu, só era permitido uma vez por ano, no Yom Kippur, e apenas ao Kohen Gadol, sumo sacerdote. Isso nos ensina algo precioso. A plenitude do plano de redenção é progressiva. Assim como o homem caminha do pátio para o lugar santo, também caminha, milênio após milênio, em direção à restauração plena da comunhão com Yahu, a correspondência com as Moedim. As festas santas também seguem esse padrão de revelação progressiva e se alinham com os 7 dias da criação. 1. Pesach, Páscoa. Representa a luz que brilha nas trevas. O primeiro dia. A libertação do Egito reflete a separação entre a luz, libertação, e as trevas, escravidão. 2. Matzot, pães asmos. Conecta-se ao segundo dia, onde a separação continua. Representa a purificação e o abandono do fermento, pecado, assim como Yahu separou águas superiores e inferiores. 3. Bikurim, primícias. Dia 3, a terra frutifica. Yahushua ressuscita como primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20, trazendo vida nova. 4. Shavuot, Pentecostes. Dia 4, o sol e as estrelas são dados como luminares. Aqui,
O espírito de Yahu é derramado sobre o povo, iluminando com entendimento celestial. 5. Yom Teruah, Festa das Trombetas. Dia 5. O soar da trombeta anuncia movimento, assim como aves e peixes representam expansão. É um tempo de aviso e preparação. 6. Yom Kippur, Dia da Expiação. Dia 6. Um tempo de juízo, onde o homem é confrontado com sua imagem diante de Yahu. É o clímax da revelação humana e do confronto final. 7. Sukkot, Festa dos Tabernáculos. Dia 7. O Shabat profético. Um tempo de habitação com Yahu, simbolizando o reino milenar de descanso e paz. As festas são como faróis no tempo, apontando para a ordem divina inscrita desde Bereshit. Elas não apenas celebram eventos passados, mas profetizam o futuro. As semelhanças com Hitgalut. O livro de Hitgalut, Apocalipse, também segue o modelo de 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Isso não é coincidência. Essas 7 séries de juízos refletem o mesmo padrão dos 7 dias de Bereshit, uma progressão que culmina na restauração de todas as coisas. E o que há no final do livro? Um novo céu e uma nova terra. Assim como no início de Bereshit, onde Yahu criou céus e terra. A repetição do padrão de 7 na Escritura é uma assinatura profética de Yahu. Veja, há 7 dias da criação, há 7 ramos na menorá do Mishkan, há 7 igrejas em Hitgalut 2:3. Yahushua fala 7 frases na cruz. O sangue era aspergido 7 vezes no propiciatório no Yom Kippur. Esses detalhes confirmam. O número 7, na linguagem de Yahu, é o número da plenitude, da conclusão, do cumprimento. Ele não escolheu 7 dias aleatoriamente. É o molde do seu plano eterno. A construção do templo e o tempo profético. Outro paralelo impressionante está na construção do templo. Shilomo, Salomão, levou 7 anos para construir o primeiro templo, Melachim 6:38, e celebrou sua dedicação durante 7 dias. Isso aponta novamente para os 7 períodos do plano de Yahu, em que ele está edificando um templo espiritual com pedras vivas. Nós, os que guardam sua Torá e têm a fé em Yahushua. Shaul, Paulo, escreve em 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Yahu e que o Espírito dele habita em vós? A edificação desse templo espiritual está em andamento há 6 milênios, e o 7º milênio será o tempo da dedicação total, quando Yahu habitará com seu povo de maneira visível e eterna. Os sinais dos tempos. Tudo isso levanta uma pergunta crucial. Em que momento da história estamos? A tradição judaica reconhece que vivemos no final do 6º milênio. Se seguimos a contagem desde a criação de Adão, estamos no ano 5785 do calendário hebraico. Ou seja, faltam apenas 215 anos para entrarmos no 7º milênio. Mas há um detalhe curioso. Muitos estudiosos creem que há um erro acumulado de 200 a 210 anos nesse calendário devido a omissões históricas em registros rabínicos. Se isso for verdade, já estaríamos no limiar do ano 6000. Esse fato dá urgência às palavras de Yahushua em Matityahu 24:37. Como foi nos dias de Noash, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noash, a humanidade não reconheceu os sinais. Estavam casando-se, comendo e bebendo até que veio o dilúvio. Estamos vivendo dias idênticos: avanço, conforto, incredulidade. E um julgamento iminente, o código em Bereshit 1:1. Voltemos ao primeiro versículo da Torá. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. Em hebraico, essa frase possui 7 palavras e 28 letras, 4:7. A palavra central, et, Aleph Tav, aparece sem tradução. Muitos rabinos dizem que isso é um mistério, mas para quem crê em Yahushua, há uma resposta. Ele mesmo se declarou o Aleph e o Tav, em grego, alfa e ômega,
o princípio e o fim. Hitgalut 1:8. A presença de Et no centro do primeiro versículo da Torá é uma assinatura de Yahushua no plano eterno de Yahu. Ele está no centro do código. Ele é o fio condutor de toda a história humana, a perfeição matemática. Muitos pesquisadores também apontam para o design matemático oculto na Torá. Um estudo feito pelo rabino Michael Dov Weiss-Mandel descobriu padrões equidistantes de letras, ELS, que revelam palavras como Torá a cada 50 letras nos livros de Bereshit e Shemot, uma alusão ao jubileu. No livro de Vaikra, Levítico, a palavra Torá aparece centralizada, enquanto nos livros de Bemidbar, Números, e Devarim, Deuteronômio, ela aparece ao contrário, formando um padrão de simetria perfeita, como se a Torá estivesse apontando para o centro. O livro de Vaikra, onde está o coração da lei, e o Yom Kippur. Esses detalhes não são humanos, são sobrenaturais. São marcas digitais do Criador nos textos sagrados. Chegamos a um ponto crítico da nossa jornada espiritual e intelectual. O momento de amarrar todas as peças desse grande quebra-cabeça profético revelado em Bereshit. A essa altura, o espectador já compreende que os 7 dias da criação não são apenas marcos de um evento cósmico passado, mas o molde divino que revela toda a história da humanidade, da criação até a consumação final em Yahushua. A pergunta inevitável que surge é: e agora? O que fazemos com essa informação? Para isso é preciso voltar às questões levantadas no início deste vídeo. Será que o plano de Yahu está realmente codificado nos 7 dias? E se sim, o que isso implica para a minha geração, para o meu destino eterno? Vamos recapitular brevemente a linha que percorremos, a jornada dos 7 dias. 1. Dia 1, luz e trevas se separam. Um símbolo do despertar da consciência humana, da luta entre o bem e o mal que começa desde Adão até o juízo no dilúvio. 2. Dia 2, separação das águas. A fundação do povo de Yahu por meio de Avraham. Começa a construção de um povo separado entre as nações. 3. Dia 3, a terra produz frutos. A revelação da Torá, o surgimento de profetas e a consolidação da aliança. 4. Dia 4, luminares são colocados no céu. A vinda de Yahushua como o sol da justiça, iluminando o mundo com redenção e verdade. 5. Dia 5, a vida se multiplica nos céus e nas águas. A expansão das boas novas e o crescimento do reino de Yahu. 6. Dia 6, o homem é criado. Vivemos o auge do domínio humano, mas também do engano, da corrupção e da batalha final entre luz e trevas. 7. Dia 7, o descanso. O reino milenar de Yahushua se estabelece. Justiça, paz e o retorno à comunhão plena com Yahu. Essa jornada não é uma teoria. Ela está escrita em cada detalhe das Escrituras, repetida nas festas bíblicas, nas estruturas do Mishkan, nas palavras dos profetas e nas visões de Hitgalut, Apocalipse. Yahu codificou seu plano de maneira que apenas os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir consigam discerni-lo. Mas há uma urgência implícita em tudo isso. O 6º dia está terminando. O tempo está se encerrando. Como já discutimos, estamos nos últimos momentos do 6º milênio, o tempo do homem. O relógio profético está prestes a marcar meia-noite e a pergunta que ecoa como uma trombeta é: estamos prontos para o Shabat de Yahu? Os sinais estão por toda parte. A ciência e a tecnologia tentam criar vida, dominar os elementos, controlar o clima, implantar chips e modificar o genoma humano. Isso tudo pode parecer progresso, mas espiritualmente é a repetição do que ocorreu em Bereshit 6. E viu Yahu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente.
Essa corrupção é novamente vista em nossos dias. A diferença é que agora temos a revelação completa. A Torá, os profetas, os evangelhos e o livro de Hitgalut. Não temos desculpa. As trombetas estão soando. A besta está se levantando. O sistema de comércio global, controle populacional e perseguição à verdade está em pleno funcionamento. Mas também há esperança. Porque, como prometido, o reino de Yahru será estabelecido, e aqueles que o servem reinarão com Yahushua. O papel do remanescente Yahru sempre teve um remanescente. Nos dias de Noash, apenas 8 foram salvos. Em Sodoma, apenas Lot escapou. Em Israel, apenas um pequeno grupo não se prostrou a Baal. E em nossos dias, ele também tem um povo que não se curva ao sistema do mundo. Esse povo guarda a Torá, honra o nome de Yahru, crê no sacrifício de Yahushua e vive em vigilância. Eles entendem os tempos, eles não são enganados pelas aparências. Eles reconhecem que estamos vivendo no fechamento de um ciclo profético. E talvez você que está assistindo a este vídeo faça parte desse remanescente. Talvez você tenha sentido em seu espírito o chamado para sair de Babel, sair da confusão religiosa, da mornidão espiritual, da cegueira profética. Esse chamado é real e ele é agora. A responsabilidade do conhecimento. A partir do momento que você entende esse código, você se torna responsável. Como diz em Yaakov, Tiago 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Saber que estamos no final do 6º dia e não ajustar sua vida é como ver o sinal vermelho e acelerar. Você pode até não se importar, mas o impacto será inevitável. O conhecimento traz responsabilidade. Você foi chamado para ser luz neste tempo de trevas. E qual é o papel da luz? Iluminar o caminho, mostrar que há um plano, mostrar que há esperança, mostrar que Yahru está no controle, mesmo quando o mundo parece ruir. Você não está aqui por acaso. Esta revelação não chegou até você sem um propósito. É hora de acordar. O Shabat está próximo. O 7º dia está às portas. O Shabat eterno de Yahru, onde toda lágrima será enxugada, onde o leão e o cordeiro habitarão juntos, onde a terra será cheia do conhecimento de Yahru, mas somente os que se prepararem entrarão. Como nas parábolas de Yahushua, haverá virgens prudentes e loucas. A prudência está em guardar o óleo, a unção, a verdade, a fidelidade. Está em vigiar, está em obedecer. Está em andar em santidade, mesmo quando o mundo inteiro anda na direção contrária. Você precisa decidir. Vai viver como se tudo fosse normal? Ou vai se preparar para a chegada do rei? O tempo da dúvida acabou. O tempo da indecisão terminou. É hora de se posicionar. Agora podemos responder com clareza as questões levantadas no início deste vídeo. Existe um código nos 7 dias da criação? Sim. Ele é coerente, estruturado e espelhado em toda a Torá e nos livros proféticos. Esse código revela o plano final de Yahru. Sim, revela o caminho da humanidade desde a criação até o reino milenar de Yahushua. Estamos vivendo no fim do 6º dia? Sim. Os sinais históricos, espirituais e proféticos apontam para o fim desse período. O que devemos fazer diante disso? Nos arrepender, guardar a Torá, crer em Yahushua como o Messias e viver com vigilância e santidade. Nada disso será útil se não houver transformação. A revelação não é fim em si mesma, é convite. Convite para um novo estilo de vida, para a renúncia do pecado, para o temor a Yahru, para o amor à verdade, para a preparação da alma. O código de Bereshit não é apenas uma curiosidade intelectual. Ele é o alarme do céu dizendo: acorda, Israel, o tempo acabou. A pergunta que resta é: você vai ignorar o alarme ou vai despertar? Agora que a verdade foi exposta,
fica impossível retornar à ignorância. O código dos 7 dias em Bereshit é mais do que uma estrutura simbólica. É uma revelação progressiva do plano de Yahu, que conecta os céus e a terra, o início e o fim, a criação e a redenção. Cada palavra em Bereshit carrega um peso profético. Cada dia, um portal de entendimento. Cada ação de Yahu, uma promessa oculta que aponta para a eternidade. Você não assistiu a este vídeo por acaso. Há um chamado profético sobre sua vida. Yahu está reunindo seu remanescente. Está despertando aqueles que ainda conseguem ouvir a sua voz no meio do ruído do mundo. Está revelando o roteiro sagrado que ele mesmo escreveu com seu dedo eterno nos dias da criação. A moral desta jornada é clara. A história do mundo não é aleatória. Ela segue um plano perfeito. E esse plano inclui você. Inclui sua decisão, seu arrependimento, sua fidelidade. Há apenas 2 caminhos: o da luz ou o das trevas. Não há meio termo. Yahushua está às portas. O 6º dia está terminando. O 7º se aproxima. O descanso eterno, a justiça plena, o reino inabalável. Tudo está prestes a ser estabelecido. Mas apenas os que estão com as vestes limpas, as lâmpadas acesas e os corações preparados poderão entrar. E então, você vai apenas assistir de longe ou vai fazer parte desse plano? Vai repetir a história de uma geração que ignorou os sinais? Ou vai ser como Noate, que construiu a arca em meio à zombaria? Vai se preparar como as virgens prudentes ou ficará esperando até que seja tarde demais? Essa escolha é sua, mas o tempo está acabando. Levante-se, desperte, fortaleça o que resta. Estude a Torá. Honre o nome de Yahu. Caminhe com Yahushua e prepare-se para o grande Shabat eterno. Se o conteúdo deste vídeo tocou seu coração e te trouxe conhecimento ou inspiração, você pode nos ajudar a continuar esse trabalho de investigação e revelação dos segredos da Torá. O YouTube disponibiliza o recurso Valeu Demais, que permite que você demonstre seu apoio diretamente nos comentários do vídeo com uma contribuição financeira. Esse gesto faz uma grande diferença para a sustentabilidade do canal e para que possamos continuar produzindo conteúdos com profundidade, qualidade e respeito às Escrituras. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar com sua opinião e ativar o sininho das notificações para acompanhar todas as próximas revelações que iremos compartilhar. A sua ajuda, por menor que pareça, nos fortalece e motiva a seguir com esse propósito. Que o Eterno te abençoe por cada apoio e por fazer parte desta jornada em busca da verdade. Shalom e até o próximo vídeo.